Bom, eu sou Henrique da Mata, um homem da T13, faço área espacial, e vou mostrar um pouco sobre um software que a gente usa para cálculo aerodinâmico para o rocket design. Então, rapidinho, é o software que a gente desenvolveu, com a IO, Input Output. Ele usa, na verdade, é uma rotina no MATLAB, que ele usa o DATCOM, que é um que eu vou explicar um pouco o que é o DATCOM. Então, é um software para projetos de foguetes e para rocket design. Então, vamos lá. Primeiro, você é o DATCOM. É um software desenvolvido pela Força Aérea Norte-Americana, né, US Air Force. Isso desde a década de 70. É um código computacional de engenharia, ou seja, ele não é nem um CFD, que realmente é um código que simula toda a aerodinâmica do foguete, a gente dá os resultados computacionais, e ele nem é um dado só empírico, ele é um código semi-empírico. Ele tem uma base de dados, um banco de dados, que ele, a partir dele, ele estima qual que é o melhor os coeficientes aerodinâmicos do seu foguete. Ele baseia em linguagem Fortran. Então, às vezes aquela papagaiada de cards, sei lá o que, é uma linguagem diferente, mas tem que se acostumar. A distribuição foi aberta até setembro de 2009, que foi quando aconteceu o atentado de 11 de setembro, que aí eles pararam de distribuir o software abertamente. Então, a última versão que a gente tem é dessa época. A interface, então, ele é apenas um código computacional, né? Você tem uma interface, que é esse TimeSys 97, que ele ajuda um pouco você dar as entradas e colher as saídas. E ele é usado no IAF, lá que a gente obteve esse software. Então essa aqui é a capa do manual, mostrando um pouco aí, sei lá, tem uma porrada de páginas, tem que aprender a mexer nele. Esse aqui é tipo da linguagem de input, então você entra, cada um deles aqui eles chamam de cards, né? Você vai entrando os cards, cada card tem sua propriedade. Então, você daqui define, por exemplo, a geometria do corpo axissimétrico, aqui é do conjunto de empenas, etc. Então, você vai inserindo não só as quantidades, o formato aerodinâmico do seu veículo, como alguns dados de inércia, né? E alguns que é o controle de voo. Esse aqui está em branco, aqui você coloca quais são as condições de voo que você quer que ele simule. Esse aqui é um arquivo de saída, você vê que ele é bem grande, bem extenso. Esse aqui eu fiz foi uma simulação que eu fiz antes de vir para cá, tipo, com quatro condições diferentes. Ele dá uma porrada de saída, então é bem difícil você garimpar as informações. Esse aqui é o dado de interface que eu falei, o TimeSys, que você visualiza melhor as condições do seu foguete e ele analisa se está bugado ou não o teu código de entrada. Agora eu vou falar um pouco da DATCOM.io, que é uma rotina para poder diminuir o trabalho, tanto para entrar os valores que você quer simular, né, como para poder obter os valores de saída, porque você viu que o documento é muito grande, foi fazer uma vez na mão lá, sua infinito, e se você ficar tentar repetir isso daí é muito surdo. Então, esse programinha é uma forma de automatizar esse processo ao máximo. Ele é uma rotina em MATLAB, para poder ajudar que a gente sabe mexer melhor. Então, a ideia é que você tem um documento virgem, você fala assim, beleza, esse documento virgem esse documento virgem ele desenha o foguete. E aí você, nesse DATCOM.io, você insere as condições de voo e ele joga para você os resultados aerodinâmicos, coeficientes. E ele utiliza esse Mouse Recorder Pro, porque foi o único meio que eu consegui, porque eu não sou de ponto e tal, de poder simular o mouse e teclado para poder ligar o programa, rodar o programa. Como ele não é um programa .exe, ele tem essa interface, então eu tive que me virar com esse programa de mouse. Então essa aqui é só a chamada, né, mais ou menos, feita em MATLAB. Então você dá os inputs de Mach alpha, você coloca esse Mach alpha no arquivo virgem, você roda o mouse para poder abrir o programa de simulação, etc e tal. Ele simula, e aí depois ele lê o arquivo de saída e joga todos esses coeficientes aerodinâmicos em uma matriz, que é uma matriz.mat, que é o arquivo de saída. Esse aqui é o arquivo virgem, novamente. E esse aqui é o programinha, que ele mouse, clica e traz, vai fazendo e roda o programa. Aí, para finalizar um pouquinho antes de simular para vocês, as matrizes, as saídas são matrizes no MATLAB.
E a ideia é que ela possa ser usada para software de simulação de trajetórias. Então, um outro grupo do Rocket tentar buscar, ele busca as informações de aerodinâmica, de estruturas da parte de estabilidade e faz ver se o foguete está funcionando da forma correta. Então, com o Datacom você pega os valores aerodinâmicos, você joga para a estabilidade de estruturas, principalmente o momento de inércia. Para a aerodinâmica também precisa da posição do centro de massa. E ele faz com um MVO, né, mecânica de voo, ele faz a simulação da trajetória do foguete e vê se corresponde às características que a gente quer ter para a competição, né? Se ele alcança a altitude desejada, dado os ângulos de lançamento, etc. e tal, as condições de voo. E para estruturas ele usa o CATIA como CAD, né? Acabou aqui a apresentação, eu vou mostrar aqui vamos ver se roda de primeira, né? Então a ideia aqui é só algumas funções, é uma rotina bem simples, né? Mas a ideia é que você chama o Datacom, ele abre essa Graphic User Interface do MATLAB mesmo, aí você insere alguns valores, ele tem que sempre ter esse formato de 3 dígitos e uma vírgula, para poder rodar sem problema. Então você coloca aqui quantidade de Mach, quantidade de ângulo de ataque, dá um OK e reza para dar tudo certo. E aí ele abre o programa de simulação, digita as coisas que ele tem que rodar, roda, ele fecha e aí ele já posta o arquivo de saída aqui, que acabou de aparecer, esse matriz.mat, que você vê que são diversas matrizes do conceito aerodinâmico. Aqui eu rodei só casos simples para 2 números de Mach e 4 ângulos de ataque. Aí você pode colocar uma porrada e pode até repetir ele algumas vezes, que você pode concatenar diversas rodadas, né? E você tem uma matriz completa, o mais completa possível, para na hora da simulação da trajetória ele vai verificar qual que é a posição dele, qual que é a posição, velocidade, etc e tal. E aí vai obter, a partir das curvas aerodinâmicas, o próximo step, para poder continuar fazendo passo a passo a trajetória do foguete. Basicamente isso. Isso aqui, eu fiz tive que aprender toda essa parte do software de aerodinâmica do pessoal do IE, e foi muito na cabeçada mesmo, porque eles não tinham tempo para ensinar e tal. Então me deram o software, li o manual, aprendi, fiz, só que, estou falando, tá meio bronco. Então qualquer ajuda do pessoal de pomp aí, que puder ajudar, o Rocket precisa de muita gente de pomp, muita gente de aéreo. Então, estando disponível, a gente está bem disposto a fazer coisas bacanas que nem isso para poder ajudar no Rocket, o nosso objetivo, que a gente está conseguindo viajar e conseguir o caneco lá em Utah. Isso aí. Muito legal, show de bola. Muito importante isso que vocês estão fazendo, né? Automatizar o processo de projeto do produto de vocês. Só tomar cuidado com o ensaio da Datacom, que para casos simétricos ele dá resultados diferentes. Cuidado, tenta validar bem o programa. A gente tem uns arquivos aqui, inclusive, relatório do próprio IAE, mostrando a validação do Datacom para certas características e tal. Você vê que ele bate bem para o tipo de foguete, né, que a gente trabalha. Então a ideia é fazer isso, ele é uma ferramenta de pré-projeto, principalmente para fazer otimização, por isso que é a ideia de automatizar, né? Você vai na roda, não deu certo, muda um pouco a geometria da IP, na roda de novo, joga. Então a ideia é fazer o processo mais automático possível para otimizar a aerodinâmica, e aí sim fazer ensaio em túnel e ensaio em CFD, coisa assim, para poder fazer o projeto final. O que você usou para fazer a apresentação lá em Flash? A apresentação é em Prezi. Prezi é... Ah tá. Não, beleza, depois eu procuro. É um site, cara. Você entra no site, aí você faz um negócio e ele salva em ECXZ. Sabe ECXZ pra você. Bom. E qual que é o programa que você usou para controlar o teclado e o mouse? Cara, foi o que eu baixei na internet. É o Mouse Recorder Pro. Bem trivialzinho de se mexer assim. Quero posição tal, clica, solta, demora um tempo. E aí, beleza. foi tranquilo.